Capítulo 20. Bezerra de Menezes, médicos e pretos velhos. O trabalho socorrista é muito mais vasto do que pensam e sabem os encarnados. E como não há anarquia nem promiscuidade no mundo espiritual, o mecanismo socorrista revela o desdobramento das chefias e subchefias. E Bezerra de Menezes é um grande chefe, e sob sua chefia movimentam legiões de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, comandados pelos seus respectivos imediatos. Onde quer que haja um bom trabalho mediúnico, realizado por gente que conheça em muita disciplina reinante, os videntes podem ver e relatar como se distribui o trabalho dos espíritos socorristas. Os últimos tempos de Bezerra de Menezes no plano carnal foram marcados em nossos reinos como de preparação arregimentadora, com vistas aos tempos por vindouros, principalmente dos meados do século XXI ao ano 6000, porque o segundo ciclo do cristianismo será esse. Com essa longura de anos, tudo quanto o Espiritismo fizer por ora será apenas semeadura, considerando-se aquilo que terá de fazer nos futuros ciclos em caráter de colheitas espirituais. Como missionário vindo de plano bastante superior, Bezerra de Menezes não se entregou a outro gênero de obras que não fosse zelar pela saúde e evangelizar os irmãos. Não evangelizar pelo prisma dos clericalismos, que corresponde a tirar do divino exemplo do Cristo para transformar em comprador de simulacros. Ele o fazia pelo prisma do Consolador reposto no lugar, da volta ao sistema de culto dos apóstolos, que era em termos de moral, amor, revelação, sabedoria e virtude. Como bem podeis compreender no livro dos Atos, escrito por ele mesmo quando fora Lucas, e nas cartas dos apóstolos, onde a revelação era o marco central das movimentações em geral. A encarnação é a válvula redentora e evolutiva das almas. Quando deve culpas, ela facilita repará-las, e quando deve-se evolução, ela oferece os meios. Cuidar da saúde quando não haja questão kármica, depondo em contrário, é um dever, e uma vez tendo saúde, que se transforme em oportunidades de nobres realizações. Bezerra passou a vida curando os corpos como podia e ensinando a procurar a suprema cura, seguindo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E no mundo espiritual, seus companheiros de trabalho empreenderam a organização de núcleos socorristas e educacionais. Seu nome devia ficar ligado a um imenso movimento socorrista, sendo que os socorros teriam de levar conjuntamente as lições da moral, do amor e da verdade e da virtude, porque os ciclos futuros teriam que fazer incidir sobre esses 4 pontos cardeais o edifício realmente religioso, o trabalho social dos filhos de Deus lotados na terra. Teria que ser assim, diziam, quando ele ainda estava encarnado. Agora, poucas dezenas de anos após a sua passagem, Bezerra de Menezes já funciona como vastíssimo órgão assistencial, tendo a servir essa máquina socorrista dezenas de milhares de médicos e de outros servidores. Muito complexa é a máquina, se levarmos em conta os mais diferentes rogos que a atingem, vindos de muitos recantos do planeta para atingir os mais diferentes reinos deste lado. Não será fácil, temos certeza, a um encarnado compreender a vastidão dos serviços que nos cumprem, vindos através do nome de Bezerra de Menezes. Mas existem postos centrais de recolhimento de mensagens, e estes postos as distribuem, conforme as necessidades, de acordo com o trabalho a ser feito. Do serviço puramente médico aos socorros de variada ordem, tudo é feito com rigorosa disciplina e encantadora harmonia. Médicos, enfermeiros, guardas, legiões de africanos, de pretos velhos, de hindus, de caboclos, tudo por ordem, cada facção cumprindo a sua parte,
pois na ordem divina tudo é hierarquia, competência e disposição de trabalho. Conforme a necessidade e o merecimento do encarnado que pede, assim a distribuição do serviço é feita. A máquina assistencial é vasta e o seu movimento é disciplinado. Cada servidor, maior ou menor, cumpre o seu dever e faz jus à recompensa. Quem poderia ser o juiz de Deus para depor em contrário? Quando Bezerra de Menezes atravessou de uma vez os umbrais da carne, jamais poderia compreender o que havia feito e como seu nome iria representar futuramente o instrumento de invocação do maior organismo assistencial de nossos reinos. E podemos afirmar que o movimento cresce, que novos postos são montados, porque o batismo do Espírito trazido pelo Cristo, reposto no lugar com o nome de Espiritismo, invade a humanidade. Com 2000 anos de atraso, por culpa de Roma, mas o certo é que se cumpre o que Jesus afirma no primeiro capítulo do livro dos Atos, e nessas plagas na terra, o nome de Bezerra de Menezes concentra a maior quantia de chamamentos à graça da revelação generalizada por Jesus Cristo. Depois do desencarne do apóstolo do bem, os serviços subiram tremendamente de monta e subiram também os merecimentos. Com os merecimentos tudo acontece. Portanto, fomos convidados a visitar em reinos superiores muitos departamentos ligados ao nome e aos serviços que giram em torno dele. Desde a chefia central de Bezerra, contando com elementos de muita elevação espiritual, até o mais humilde servidor, o último preto velho ou índio, tudo é por ordem. Tudo vem de chefias muito bem organizadas. Há muito que fazer e há muita prestação de contas para efeito de contagem de merecimentos. Os religiosismos fazem questão de estatutos e de instituições humanas, querem que Deus seja deles, segundo os seus respectivos exclusivismos. Entretanto, quem é que, sendo inteligente, pretenderá que Deus seja analisável pelo homem? Ou que o homem por si mesmo possa discernir o que seja em essência? Ou quererá dizer que a verdade e a virtude deixarão de se impor pela vontade de Deus para ficarem à mercê das relativas concepções do homem? Eis, pois, que concitamos a máxima liberdade para efeito de estudos, que nunca dogmas e ortodoxismos vençam contra o livre exame, e que, muito menos ainda, as ignorâncias a encobrir e os interesses subalternos a defender criem condições de dificuldade para a prática do bem. Não pensem em Deus, a essência divina do infinito, segundo estatutos e instituições humanas, porque Deus é absoluto e essas coisas são relativas. Encarem o relativo pelo prisma do absoluto, para que todos os conceitos sejam reverentes ao Pai Divino. Não pensem na existência da chamada criação, material e espiritual, considerando que os homens saibam tudo a respeito, porque nas mais altas esferas da vida, filhos de Deus divinamente evoluídos se inclinam diante da infinidade da questão. Não pretendam limitar o movimento de tudo quanto Deus manifesta, porque ainda não sabem sequer o que contém o nosso pobre mundinho. Não pretendam afirmar tudo sobre a evolução, porque realmente quase nada conhecem sobre a matéria, nem a seu mesmo respeito. Devem afirmar a imortalidade essencial de tudo, porque em Deus tudo é vida eterna. Em nada existe a morte real. Devem considerar totalmente a responsabilidade, porque em menor ou em maior dose ela já os atingiu, pelo pouco ou muito que já conhecem.
Reverenciem a lei das reencarnações, diremos em todos os reinos, porque ela é válvula redentora e evolutiva dos espíritos. Cultivem a revelação com inteligência e amor, porque o serviço de mensageria divina, ou ministério do Espírito Santo, é desígnio de Deus. Além do mais, generalizar a revelação foi a função missionária de Jesus Cristo. Jesus pagou com a crucificação o direito de ser o derramador do Espírito sobre a carne. Considerem com inteiro respeito e perfeita liberdade que são, por graça de Deus, verdadeiros centros do infinito. Reverenciem ao Pai Divino de lhes ofertar o cosmo, a casa infinita, tudo quanto está ao seu redor. Tenham sempre em mente a sagrada finalidade, o grau crístico, acima de religiosismos ou sectarismos quaisquer. Coloquem a moral e o amor, a verdade e a virtude, porque assim o fez Jesus Cristo, o nosso divino modelo. Não esqueçam que nos abismos da subcrosta vivem gritando, clamando, Senhor, Senhor, milhares de criaturas que tiveram religiões e muito andaram lendo os chamados livros sagrados. Observem que a lei de Deus, sendo tão curta, é o mais longo documento existente, tanto assim que o Cristo afirmou de início que veio para vivê-lo e não para derrogá-lo. Perguntem sempre a si próprios qual é a religião que a lei manda obedecer. E não esperem o Cristo em carne e osso, porque ele está atrás de suas legiões mensageiras, para, através delas, advertir, ilustrar e consolar. E em verdade lhes afirmamos, de ordem superior, que todos os olhos o verão, através do espaço e do tempo, por causa dos poderes mediúnicos e segundo os merecimentos que forem sendo alcançados. Entretanto, repetimos, religiões e sectarismos nada lhes poderão dar de realmente bom. Somente a verdade e a virtude garantem a libertação, sendo praticadas e não apenas faladas. E para todos os efeitos, Deus é o Pai Divino e Jesus Cristo é o Divino Mestre. A ordem está na lei e o exemplo está no Cristo.